Aqui também tem passado por alguns desafios assim, e é justamente esse o ponto que a gente tem que dar muita atenção, né, porque senão a gente se perde com tantas coisas, né. São muitas Parece coisas que que a já gente tem que entra fazer. no final de ano mesmo, em que as pessoas já estão. Eu me sinto assim, esgotada, esperando o final do ano chegar para ver se tem algum momento de descanso, ou pelo menos esse final de aula e tudo mais, acaba melhorando um pouquinho com a questão dos compromissos que tem que ser, né, As cumprido. pessoas já ficam um pouco esgotadas no final do ano, isso que é Já. legal, né, a gente falando sobre a gente tem que se posicionar, acho que legal, meninas que estão chegando aí, que vão assistir gravado, a gente começou a falar um pouquinho aqui da nossa rotina, né, e aí, na verdade, era o tema que eu gostaria de falar sobre hoje, é justamente essa questão da troca dos chapéus, né. Nós mulheres, nós usamos muitos chapéus sociais, né, é mãe, É, esposa, dona de negócio, consultora, né, aqui eu como diretora de vendas, empreendedora, você é irmã, você é filha, você é dona de casa. A gente faz muitas tarefas, gente, muitas. E chega uma hora que você fala, para onde é que eu ia mesmo? O que eu ia fazer mesmo? Como é que vai ser? Né? Agora mesmo, estava vindo para cá, a babá chegou da hora do almoço, eu entreguei a minha filha para ela, e minha filha teve uma crise de choro. Sim, mas ela chorou tanto. oh, meu Deus. Simplesmente porque ela não queria sair do meu colo. Oh, Aí eu tive que voltar, pegar novamente, acalmar, tranquilizar ela, ficar numa boa. Então, assim, nada, são aqueles 5 minutos a mais que você não tinha previsto que você ia estar ali, né. Mas é, enfim. hoje teve uma situação aqui com o Theo, que eu tinha que levar ele e tem que ser cronometrado, porque eu pego eu deixo um e pego o outro, e tem que ser cronometrado, porque senão eu não posso deixar antes e não posso pegar antes também. O Cauã, né? Então, eu fui de Uber e o Uber ia me levar e ia voltar. Então, ele também não espera. É 10 Uhum. minutos no máximo, e a escola tem o portão e que eu só posso 15 minutos antes. Então, tem que ser tudo cronometrado, porque senão sai tudo da, da rota e sai tudo do controle, né? É verdade. E aí, enfim, várias situações aí eu tive que respirar fundo, dar atenção. E é engraçado, né? Porque a gente tem que se perceber, né? Ver se a criança também consegue se acalmar para retomar o que tem que ser feito, né? Porque senão É, mas você sai sabe que tudo. uma das coisas que eu me dei conta aqui esses dias é que o que pode fazer diferença nessa nossa rotina que às vezes é conturbada, e aí você tem que dar conta das coisas de casa, e você como empresária, você precisa do dinheiro também, você precisa daquele trabalho, né. Você imagina se você tivesse tudo isso para fazer e você trabalhasse num lugar que você tem que cumprir horário, por exemplo. É, Impossível, né. Então, às vezes a gente precisa entender como que a gente vai levar as coisas com mais leveza, sabe. E às vezes é essa leveza que a gente coloca, que é o que salva a gente de toda essa turbulência. Porque as situações elas já são desafiadoras por si só. Então, eu sempre ponho uma coisa na minha cabeça: a cabeça que criou o problema não vai ser a cabeça que vai arrumar a solução. Então, se eu ficar no mesmo nível de pensamento onde eu estou com alguma dificuldade, eu vou continuar na dificuldade ou eu vou continuar me arrastando nela. Então, a gente precisa, sabe, subir o nível para você encontrar um pouco de leveza para conseguir resolver algumas coisas, né? Eu, esses dias, queria dar uma alavancada nas minhas vendas, queria fazer um Black Friday, que eu tinha clientes aqui que estavam esperando. E aí eu tive a ideia de fazer o grupo para as vendas no final de semana passado, na sexta-feira passada. Eu não tive tempo muito de trabalhar contato com o cliente. Eu mandei sim contato para elas, mas o que é trabalhar o contato do cliente, né? Eu vi que algumas consultoras participaram, elas não me deram total retorno ainda das vendas, mas pelo jeito não tiveram vendas significativas no evento que nós fizemos na sexta-feira. Mas uma Ah, coisa você que. chegou a fazer. Oi? Você chegou a fazer. Eu fiz sim. Mas o que eu percebi que fez a diferença aqui na minha condição? Eu manter um contato, uma conversa com a cliente. Então, eu não deixei algumas clientes que estavam aqui, que compraram, elas não estavam frias, elas estavam aquecidas. E o que é aquecer um relacionamento com o cliente, né? É você se manter vista. Então, por exemplo, sempre mandar alguma mensagem, sabe? De perguntar como tá, ela tá vendo você. Tive pessoas aqui que compraram que eram da igreja, a gente se vê toda semana. Tive pessoas que compraram que é da família.
tive pessoas que compraram que eu já sabia que estavam esperando uma promoção, porque ela já tinha me falado, já tinha me perguntado se eu ia fazer Black Friday. Então, de alguma forma, eu não tive muitas vendas, assim, de muitas clientes comprando. Eu não fechei ainda toda a somatória, deu em torno de uns R$ 2.000. Eu achei que ainda assim foi positivo. Ah, É, foi sim. foi sim, eu achei que foi positivo. Bônus de R$ 2.000 num evento online. É. Detalhe, muita coisa eu tinha pronta entrega. Eu já recebi da maioria, mandei o Olha link que já de maravilha. pagamento, de cartão, fiz entrega de algumas coisinhas já. Tem que pegar as coisas de promoção do mês e de lançamentos, né? Mas Aham. o que que eu achei que fez a diferença? Meninas, é essa questão da gente se enxergar como uma empresária e fazer o nosso negócio todo dia de alguma forma. É manter a constância de você se ver, se fazer vista. Quem não é vista não é lembrado. E a gente muitas vezes não tem tempo na nossa rotina de sentar e falar, eu vou trabalhar hoje perfeitamente meu É. negócio, falar com 10 clientes, mandar amostra para não sei quanto. A gente não tem muitas vezes esse tempo. Então, você tem que fazer com o que você tem na mão, para que um dia você possa fazer do jeito que você quer, com o que você quiser. Então, essa condição, eu não acho que é a condição ideal, eu não acho que é a condição legal de trabalhar, não é a condição que eu também gosto, mas é a condição que nesse momento nós temos, né? E eu falo nós porque eu tenho tido contato com algumas consultoras, que nem a Cintia falando agora, dos desafios que você tem, né, Cin? Que todas nós passamos por essas dificuldades, e no geral, primeiramente, é porque somos mulheres, mães, donas de casa e esposa. Segundo, porque a gente buscou uma flexibilidade. Então, olha só, a gente tem essa possibilidade de flexibilidade. Aonde que eu iria vender? Eu comecei o evento 4 da tarde, parei o evento 6 da tarde. E aí, eu fui anotando o que o pessoal foi pedindo, fui chamando no particular só para confirmar tom de base, confirmar se queria mais alguma coisa. E no sábado, eu visitei 2 clientes aqui da minha região. Uma é 2 ruas acima da minha casa e a outra é no próximo bairro aqui de casa, que era para fazer o teste de base. E eu achei bacana ir presencialmente, uma porque eu preciso ainda firmar um pouco mais o relacionamento com ela, é uma cliente nova, de indicação, é a terceira compra que ela está fazendo, e ela está comigo desde as promoções de batons, ela veio na promoção de batom. Então, é uma cliente nova, eu não tenho tanto relacionamento com ela. Então, eu achei legal ir na casa dela, porque é aqui pertinho de casa, e até porque eu queria firmar melhor meu contato com ela. Eu gosto que ela me conheça, eu gosto que ela escute a minha voz, eu gosto que ela veja meu sorriso, como eu gosto de atendê-la. Eu queria deixar minha base de pronta entrega, de demonstração com ela, porque eu não tinha pronta entrega. Então, são esses valores que eu gosto de imprimir para cliente. Porque depois eu não sei se eu vou ter essa oportunidade novamente, eu não sei se eu vou ter condições de fazer isso novamente com ela. Então, sempre que possível, eu firmo isso com a cliente. Então, eu fui visitá-la, não mandei o link do quiz da base, e a outra também eu fui visitá-la, porque além dela ser uma pessoa muito querida, e ela estava um pouco afastada de mim, ela geralmente faz uma boa compra todo final de ano. Eu sabia que ela tinha potencial de comprar outras coisas, e eu fui visitá-la por isso. Então, eu saí daqui com o intuito de vender uma base, que foi que ela tinha comprado, e ela estava em dúvida se ela compraria o microdermabrasão ou a máscara que está na promoção com o pincel. E na casa dela, então, eu vendi 2 bases, um pó translúcido, um pó acetinado e 2 kits de máscaras. Então, quando a gente tem possibilidade de visitar cliente, nosso potencial é muito maior. Só que, É a delícia disso, né? uma delícia. Sem contar que é tão gostoso você. Não é difícil entrar na casa do cliente, difícil sair da nossa É, casa, né? E aí eu vou contar verdade. para vocês um pouquinho a minha rotina de sábado, só para vocês entenderem, porque eu também tenho esses grandes desafios. Meu filho ia sair com a minha sogra no sábado, eu precisava levá-la lá na casa dela 8h30 da manhã. E a princípio eu estava contando com o meu marido, mas eu não sabia que ele iria trabalhar. Então, eu tive que mudar o esquema. Eu levei ele na casa da minha sogra às 7h30 da manhã, porque às 8 eu dava aula na igreja online. Eu dei aula das 8 às 9 online. 9 horas eu levei minha filha para babá, para ir ao médico. 15 para as 10 era a consulta em Santo André. Corri para Santo André, fiz a consulta, voltei. Passei na casa da cliente 11h30, fiz o primeiro atendimento de base, vim para casa, arrumei o almoço. Nesse tempo, meu marido já tinha chegado, já tinha pego a babá com a filha com a babá. Fiz o almoço, almoçamos, fui atender a outra cliente, isso era em torno de 1 hora.
Voltei para casa, preparei um prato que eu ia ter um encontro com a minha cunhada e com as madrinhas de casamento, que era a despedida de casamento dela de solteiro, chá de cozinha, às 3 da tarde. E às 3 da tarde eu estava nesse encontro e saí de lá só às 11 da noite. Então, no sábado foi um dia de muito desafio em termos de agenda e de horário para mim. Mas eu consegui cumprir tudo que eu precisava, claro, com rede de apoio, às vezes a gente não tem, a gente tem que buscar, né? Uma das coisas que eu tenho pensado muito em relação a isso, meninas, é como você gerencia o seu networking, como você gerencia o seu contato com as pessoas, né? A gente precisa ter uma certa positividade e a gente precisa trazer essas pessoas com a gente, até porque uma hora talvez a gente vai ser a rede de apoio delas também, mas a gente precisa cuidar de algumas coisas que são essenciais. Então, eu queria estar na festa com a minha cunhada, que eu vou ser madrinha do casamento dela. Eu queria fazer as coisas que eu precisava fazer, que atender as clientes, eu queria estar na consulta médica, eu não queria levar minha filha comigo para que ela não ficasse desgastada no sol, no calor e tudo mais. Eu gostaria de dar para o meu filho a possibilidade dele passear com a avó. Então, assim, acordei 5 da manhã para conseguir tomar banho, para conseguir me arrumar, para conseguir arrumar as coisas deles e conseguir sair e fazer. E fui dormir meia-noite e meia. Então, é desafiador, mas também é compensador, né? E sempre que eu posso, eu penso nessas coisas, falo, poxa, se eu tivesse em algum outro trabalho, eu não tinha essas oportunidades, eu não tinha essas flexibilidades. Certamente eu abriria mão de muitas, muitas coisas que hoje eu ainda vivo com essa possibilidade de trabalho. Então, às vezes, a gente precisa fazer esses esforços que eu sei que eles não são simples, eu sei, eu também passo por isso. Até porque a gente precisa manter essa possibilidade na nossa vida, né? Essa condição, essa possibilidade. Então, a gente precisa, sim, fazer o que a gente tem que fazer dentro da nossa casa, do nosso lar, e a gente precisa fazer o que a gente pode fazer no nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, dentro das possibilidades como família, como mulher, como empresária, a própria Mary Kay nos coloca, é Deus, família e carreira. Então, a Mary Kay, ela não vem no número 1, mas ainda assim ela é uma das nossas prioridades, ela vem como número 3. E eu falo isso para vocês porque a gente está chegando aí no final do ano, eu não sei como que é na casa de vocês essa disponibilidade, mas aqui em casa, o meu ganho, as minhas vendas, elas fazem parte do meu orçamento familiar. Então, eu não trabalho por luxo. Apesar de eu amar o meu trabalho, ele não é um luxo só. Eu também preciso do resultado dele, né? E aí, quando eu vejo que sem sair de casa, sem ter conseguido falar com os meus clientes como eu gostaria, mas ainda assim eu consegui reunir 30, 35, 40 pessoas numa sala e online, fiz um evento de 2 horas e ainda tive aí um retorno financeiro em torno de 800 ou R$ 1.000, considerando a condição das promoções, eu achei super válido. Mô, e como você fez? Só disparando vídeo e imagem Só. ou... Para quem quiser, eu fiz um vídeo do grupo depois. Eu posso mandar para você ver, se eu Ah, fui eu quero. disparando as imagens, eu coloquei alguns videozinhos, fiz uma interação antes, perguntando quais os produtos elas gostariam de ter de promoção. Disparei a foto com a promoção, com o valor que elas iriam comprar o produto, e alguns deles tinham alguns vídeos. Só isso. Eu E você foquei. fez qual estratégia de desconto dos produtos? O que você tinha em estoque? Não, O eu que já trabalhei com era algumas coisas que eu promoção? tinha em estoque, sim, mas eu trabalhei com a estratégia basicamente dos produtos que a Mary Kay está colocando em promoção. Eu girei em torno de 5 a 10% em relação ao desconto que a empresa está dando. Então, por exemplo, um kit E você de fez noventa e promoção da nove reais, base? eu vendi por R$ 90. Oi? O Desculpa, eu te atropelei, eu não consegui nem escutar o que você falou e nem entender. que você falou? É, eu te perguntei se você colocou na promoção a base, se você Coloquei. divulgou a base. Eu divulguei a base, uma base por R$ 63,90 e duas bases por R$ 100. Sairia por R$ 50 cada uma. Eu tive uma cliente que comprou duas bases e eu acho que eu tive no total acho que de 7 a 8 bases vendidas. Ah, Então, legal. eu trabalhei basicamente as promoções da companhia. Da companhia Da mesmo. companhia. Então, entrou na promoção, depois eu posso mandar o vídeo para você, mas entrou a base Tá, na promoção, entraram alguns kits que a empresa disponibilizou como kit de Natal, que estão com valores bons de promoção, na tá. promoção.
Então, por exemplo, a empresa colocou o kit da máscara por R$ 99, eu pus por R$ 90. Então, eu tirei 10% do valor da promoção. Tá. As minhas vendas não terão cashback, geralmente eu trabalho com cashback, mas essas vendas não terão cashback, que eu já tinha falado para os clientes. Então, E o desconto frete? que eu daria lá na frente, na próxima compra, eu antecipei agora. E o frete? Então, na verdade, eu só tenho uma cliente que o frete é distante. Eu coloquei frete acima de R$ 120, coloquei frete grátis. Acima de 120. 120, é. Mas eu só tive uma cliente, assim, que seria uma coisa distante, que eu teria que mandar pelo correio, e Tá? o dela foi de R$ 300, a compra dela, 295. Ou seja, se pagou também, se Exatamente. com lucro, Então, valeu a legal. pena. Legal. E como que você fez? Bom, depois você vai Pode mandar, né? perguntar, mas pode perguntar. Como que você fez o convite? Então, o convite, eu mandei um texto bem curtinho falando que eu ia fazer uma Pink Sale em virtude das promoções que a Mary Kay estava fazendo no mês de novembro, e que se ela quisesse participar, ela entrasse naquele link. Então, eu Ah, mandei o você link do colocou grupo, como Pink Sale, não como Pink Black Sale. Friday. Não coloquei como Black Friday, porque eu pretendo Porque você fazer vai outra no dia 24. Legal. Qual é o intuito do dia 24? É pegar quem não comprou agora, porque eu tive muitos clientes que não entraram, que não compraram. Eu tive cliente que entrou e não comprou agora, e tive muitas que não entraram. Trabalhar no dia 24 com o que eu tenho de estoque, que de repente eu possa fazer uma promoção maior. Então, assim, eu tive alguns produtos que eu tinha comprado em promoções anteriores que eu coloquei no desconto agora. Mas que acho que teve o perfume que eu coloquei não saiu, enfim. Dia 24 eu poderia trabalhar novamente uma nova promoção, aí sim vai ser a Pink Friday. E também porque a gente pega mais o pessoal que está com 13º e tudo mais. Então, eu fiz essa estratégia no começo do mês, justamente para tentar garantir que no final do mês eu tenha a possibilidade de fazer outra. E eu já estava, durante essa primeira semana do mês, eu já estava em torno de R$ 1.600 de vendas. Então, eu não consegui passar tudo no sistema ainda, certinho. Mas eu já devo estar beirando uns 3.800 ou R$ 4.000 de vendas no mês. Olha que legal. E isso foi muito legal. E por que que eu tenho pensado em trabalhar muito essa questão de estratégia desse grupo assim? Porque, primeiro, você garante uma boa venda e você garante lá um desconto para cliente, uma visibilidade sua para cliente mensalmente. Então, eu acho que vale a pena a gente começar a ter uma estratégia no começo do mês, poderia até ter sido feito um pouquinho antes, uma estratégia no começo do mês para garantir já suas vendas do mês. Então, a gente tem que aprender Uhum, a andar na frente das possibilidades, não atrás. Correr na frente, não atrás dos objetivos. Então, eu já estou com um pedido de 40% que já foi vendido, a maioria dele já foi recebido. O que eu não recebi uhum, até agora vai ser recebido na entrega. uhum. E aí você já fica muito mais tranquilo em trabalhar o seu pronto entrega ou suas vendas ao longo do mês. Sim, sim, porque você antecipou já, né? Exato. Então, meninas, a importância de você entender que você precisa sim ter uma estratégia. Você precisa ter uma estratégia de vida, tá? Porque quando a gente tem muitos desafios dentro de casa, e você tem o seu trabalho para fazer, e você quer viver sua vida lá fora também, porque a gente não vive só de filho, casa, marido e trabalho e problema. A gente deve ter o nosso hobby, a gente deve ter o nosso lazer, a gente deve ter um momento de salutar para nós, independente de todas as outras coisas, né? Então, qual é o estilo de vida que você tem levado para você? Né? Eu tenho tido muitos desafios ainda com filho, com escola, escola não, com médico, consulta. Hoje de manhã eu tive um compromisso, agora às 2 horas eu tive outro compromisso, consegui reverter para um atendimento online. Amanhã eu tenho 3 consultas. Quinta-feira eu tenho mais 2 consultas. Então, assim, é muito Mas desgastante. ainda assim está apresentando o resultado do que você precisa do negócio, né? Por quê, gente? Porque eu prezo muito o que eu aprendi com o Mary Kay Ash. Nós temos um negócio na mão que nós podemos chegar aonde nós queremos. E por diversas vezes, meninas, eu me vejo pensando nisso. O que que eu tenho que me reposicionar? Como que eu tenho que me reposicionar para eu continuar tendo resultado no meu negócio, mesmo estando estafada, cansada, irritada, com muitos desafios, com muitas coisas para lidar na minha vida pessoal? As minhas clientes não têm nada a ver com isso. A minha diretora nacional não tem nada a ver com isso. As minhas contas pessoais não têm nada a ver com isso. Eu preciso dar conta de todas as coisas. Não é porque eu sou uma mulher maravilha. Não, não é isso. É porque eu também tenho algumas escolhas. Então, manter o meu filho numa escola particular, por exemplo, é uma escolha minha.
Manter o meu carro num seguro é uma escolha minha. Manter um convênio médico que eu escolho é uma escolha minha. E eu preciso dar conta das minhas escolhas. Então, eu não acho que isso é uma questão over. Eu não acho que isso é uma questão demais da vida. Eu acho que isso é uma questão da vida adulta. Os adultos fazem escolhas e têm consequências delas. E uma das minhas consequências é pagar as minhas contas, e pagar as minhas contas faz parte de fazer o meu trabalho bem feito. Então, a gente precisa começar a olhar no espelho, sabe? E eu sempre mantenho aqui um espelho, eu falo isso literalmente porque eu olho no espelho, né? Eu vou fazer uma reunião aqui hoje para vocês, eu olho no espelho e falo, olha, o que você vai falar? Como você vai falar? Porque a gente precisa assumir algumas coisas que às vezes a gente tem vontade de sair correndo delas. Não é verdade? Faz sentido isso, Em sim? todo momento, na verdade, assim, essa maturidade emocional, né? Essa maturidade de ser humano, né? De se reposicionar e tudo mais. Eu confesso que aqui tá deixando a desejar, porque de verdade a minha vontade é de sair correndo, não aparecer para mais nada, para mais ninguém, ninguém me encontrar, porque de verdade tá nesse nível de estafa, né? Que a gente vai chegando no final do ano e de tudo. Mas é importante ter essa consciência, porque realmente são as nossas escolhas e São cada as nossas escolha tem um escolhas. preço a se pagar, né? Ninguém E coloca uma arma na minha cabeça e me obriga a fazer. Nem a compra, né? Nem a decisão por comprar, nem a decisão por trabalhar, né? Mas assim, sabe, se eu entendo o que você fala, eu entendo que muitas outras consultoras têm me dito, eu tenho conversado com algumas no particular, e eu também vejo situações de saúde, situações de falta de tempo, mas eu vejo que a gente precisa se reposicionar por uma questão de escolhas e maturidade em assumir os compromissos, né? Então, sim, aqui em casa não tem cartão que marido paga. Aqui em casa não tem conta minha que marido paga. Às vezes a gente tem uma conversa e fala, ó, vamos se reposicionar no nosso orçamento? A gente tem essa conversa. Às vezes a conversa é legal pra caramba, e às vezes a conversa é uma conversa difícil. Mas a gente precisa ter essa conversa muitas vezes e entender que o que é meu, o que é dele, né? Então, esse reposicionamento, ele precisa ser constante, porque a nossa vida muda o tempo todo, né? Então, agora eu tô com uma medicação nova da minha filha para comprar, que eu tô até vendo se tem condições de fazer alto custo dela, porque é uma medicação cara, é uma condição diferente do que eu estava vivendo até agora. Então, a gente já tem a condição do leite, que é super caro também. Então, a gente precisa entender que tem coisa que ninguém vai fazer por nós. E não adianta é, ficar na dor, na dificuldade. Eu tenho que sair da dor, eu tenho que sair da dificuldade, porque eu tenho que encontrar a solução. Então, a minha mentalidade, eu gosto de falar isso para vocês, não é porque eu sou perfeita, não. Pelo contrário. Mas a minha mentalidade, ela é justamente, vamos sair da dificuldade, vamos entrar na solução. Qual é a solução para isso? Né? E uma coisa que o Haroldo sempre fala para mim, fala, puxa, admiro isso em você. Porque quando eu vejo que eu tenho um desafio, eu falo, Senhor, obrigado por o Senhor me mostrar que eu sou maior que ele. Porque eu acredito que eu sou maior que os meus desafios. Eles não vão me vencer, eles vão me ver cansada, talvez sim. Mas eu vou vencer os meus desafios. Eu vou buscar recursos para que eu vença ele, né? E eu tenho muita fé de que nada é por acaso, de quando acontece um desafio, alguma coisa que eu não acredito hoje, que eu sou capaz de cumpri-lo, né? Amanhã eu vou encontrar uma solução. Então, como você tem encarado a sua vida? Como você tem encarado os seus desafios pessoais e como você tem levado isso também para o seu trabalho, né? Meninas, eu fiz o evento, convidei várias consultoras, entendi o motivo de várias consultoras em não participarem, achei tudo bem, porque cada uma faz o que é melhor para si, né? Mas a gente ainda tem tempo de fazer outros eventos. Então, vamos nos esforçar para que até o final do mês você consiga participar, fazer, desenvolver, né, o evento, o próximo evento, e fazer com que as clientes vejam você como uma profissional do negócio, né? Eu me coloquei uma meta que agora uhum, é para 2024 vai e eu quero ser uma referência aqui na minha cidade sobre o meu negócio Mary Kay. A gente sabe que o negócio ele teve uma queda nos últimos tempos, né, em relação à quantidade de consultoras. E, por sinal, eu acho isso ótimo, porque quando a gente tem uma queda de consultoras, significa que a gente tem um mercado muito vasto para trabalhar. Claro que eu não gosto que consultora para, mas já que ela decidiu parar, que o mercado fique para quem está aqui. E o mercado está aquecido, o mercado está quente. Você vai fazer uma demonstração, se você não vende para ela na hora, você pode ter certeza que ela vai te indicar para alguém ou ela vai comprar depois. Você pode ter certeza disso, né? E outra questão, a Mary Kay tem feito uma parte muito importante para nós, que é a quantidade de promoções que a gente tem, meninos.
Esse mês nós estamos com um total de 83 produtos em promoção, contando as cores de base. A nossa base é um produto que você demonstrou, você vende. Então, eu não tenho tempo de fazer sessão, eu também não tenho. Mas dá um jeito de você falar com a sua cliente para ela aproveitar uma promoção. Pergunta para ela como está o tratamento de skincare dela. Pergunta para ela o que ela precisaria repor na bolsa dela, na necessaire dela. Fala para ela, olha, eu tenho uma proposta de uma necessaire inteligente. Como está a sua? Sua necessaire é inteligente? Ela supre tudo que você precisa? Então, meninas, a sua criatividade, a sua condição de ir além, sabe? De sacudir, deixar seus problemas para trás, ele precisa existir, né? Ela precisa ficar lá atrás, o que não está te levando para frente. Então, você precisa desse tempo do seu trabalho. Ou que seja um espaço, né? Eu aqui em casa tenho uma salinha reservada, que é o meu escritório. Então, quando eu estou subindo a escada para o meu escritório, eu falo, puxa, a partir de agora, meus problemas de casa ficam daqui para trás. No meu escritório, meus problemas de casa não entram, porque eu estou aqui concentrada no que eu vou fazer para o meu trabalho. Se você não tem o seu espaço, que você determine o seu horário. Olha, meu horário das 2 às 5, das 2 às 5 é focado no meu negócio. Ou eu preciso de. Quando eu saio, uma outra condição também, quando eu saio de casa, que eu ponho produto no carro, que eu saio de casa e falo, agora eu vesti a minha camisa de consultora de beleza. Eu vou para a rua buscar cliente. Eu já tenho cliente? Não, às vezes não tem ninguém agendada, mas eu volto para casa com alguma coisa vendida. Porque eu passo numa amiga, eu passo numa cliente, eu vou num comércio, eu faço uma divulgação numa loja, e a gente sabe que isso vira, tá? Isso vira. Então, meninas, eu quero convidar vocês a perceberem como vocês estão se posicionando e se reposicionarem se for necessário, tá? Por quê? Não é sobre negócio isso, é sobre nós. O negócio e a consequência e o resultado vai aparecer, né? Ele vai ser uma consequência das suas ações, mas as suas ações, elas precisam ser melhor remanejadas, tá? Para que venha à frente a solução e não o problema. Faz sentido? Muito, amor. Muito. Bom, que isso pode fazer sentido para vocês, assim como tem feito para mim também. Né? Tem dia, meninas, que eu começo a trabalhar aqui em casa e eu tô cansada, né? A filha acordou às 4 da manhã, amanhã foi super corrida, tive uma consulta médica que foi super complicada, né? Minha filha está aí num processo de adaptação de medicação de epilepsia que não está adaptando. Então, a gente está numa situação angustiante. Mas, além de tudo isso, o meu mal-estar, né, a minha condição de ficar mal com essa situação, emocionalmente mal resolvida com isso, não vai me ajudar. Não vai ajudar nem a medicação dela, não vai ajudar nem os meus resultados. Então, eu preciso aprender a separar. Olha, isso aqui eu estou fazendo o meu melhor e nesse momento não tem nada que eu possa fazer. Isso aqui é o que eu vou fazer agora, eu vou resolver, vou buscar uma solução. Clareza. Clareza vai fazer toda a diferença. Combinado? Combinadíssimo. Sim. O que mais que a gente pode falar agora, amiga? Bom, Eu acho que é essa questão de se reposicionar, né? De entender para onde está indo e o que quer, o que escolher, né? Do que quer realmente, não só do negócio, mas das escolhas pessoais, e que isso tem consequência, né? Tanto financeira quanto de posicionamento, mas também as estratégias. Eu vou falar por mim, porque eu dei uma sumida geral. Enfim, e aí agora para retomar, não estou sabendo de onde é começar difícil a mesmo, né? partir. Sim. Aconteceu É isso comigo muito, também, depois de é agosto, vocês muito viram isso. louco isso, Mas, esse ó, processo de retomada, né? De falar, puxa, eu sumi, a vida é isso mesmo, ela tem alguns momentos que você precisa, né? Pegar um fôlego, precisa se escutar um pouco, é não super escutar. saudável isso, né? É, Primeira coisa, a e gente tem que aí, enxergar isso como algo saudável. Não é ruim. Às vezes é uma necessidade que a gente tem e é saudável. A gente tem que entender isso como, né, você está se atendendo. Isso é importante. mas e como voltar, né? Traçar uma Porque meta. A volta é exatamente ter uma meta definida. Por exemplo, eu comecei esse mês hoje dizendo que eu ia vender R$ 5.000. A gente está no dia 13 do mês, eu vendi praticamente 4. falta pouco. Ainda Falta tem pouco. um Black Friday aí que dá para Exatamente. ultrapassar. Então, o primeiro ponto, e não é aquela meta de estourar o balão, não.
Não, Porque né? alguns Para meses ser atrás eu já atingível, vendi né? 6,5. Então, eu poderia colocar uma meta de vender 7 mil reais, porque eu sei das possibilidades, eu sei que seria possível. Mas é a meta que vai te voltar a Não, energia. né? É a Sim, meta que vai fazer você voltar para o jogo. Porque a gente precisa entender o que é voltar para o jogo. O que é que vai fazer você voltar para o jogo? Esse é o ponto. E quando você é. volta para o jogo, ninguém te segura. Então, o que vai fazer com que eu volte para o jogo? Né? Agora a gente vai ter aí a condição de vender online. Eu nem consegui terminar meu cadastro aqui agora ainda, vou ver se eu faço agora à tarde ou amanhã cedo. A gente precisa se preparar para o novo, e o novo está acontecendo, o mundo está acontecendo e a gente está fora do jogo. Então, como que você vai se preparar para voltar para o jogo? Faça uma meta pessoal de trabalho para que você se veja trabalhando dentro dessa meta. O resultado, ele nesse momento, ele não é o mais importante. Ele vai ser importante, sim, mas o mais importante é você voltar para o jogo. É. Voltar para o jogo já começa a partida, né? E aí já Primeiro, você já não perde por WO, porque tem muitas consultoras que estão perdendo por WO. Não, não apareceu, perdeu. literalmente. Não é? Então, você já não perde por WO. Esse é o primeiro ponto, né? Já está na reunião de unidade, já está assistindo treinamento, já está fazendo alguma coisa, já tá no movimento. O movimento vai dar continuidade. Então, não olha para o topo da escada, só olha para o próximo passo, só olha para o próximo degrau. Então, entrou no jogo, começou a jogar de novo, as coisas vão acontecendo. Você só precisa se preservar. Tem um momento que você precisa se blindar, que é o momento do seu trabalho, que é aquilo que eu falei. Estou subindo a escada, deixo meus problemas para trás. Saio de casa, sou a consultora de beleza. Então, você precisa se blindar naquele período, naquele momento do seu trabalho. Sim, sim, e entrar em jogo já é uma boa partida, já vai ser uma boa partida, porque Com certeza. já não tá abandonando, né? Perdendo antes de entrar, né? Já Exatamente. não já não vai derrotada, né? Já não vai derrotada. E tá Bom, tudo bem, meninas. Se você quase não tem tempo, se você quase não tem disponibilidade, se você tem filho, marido, outros trabalhos, tá tudo bem. A questão não é essa. A questão é você se manter no jogo da forma que você pode jogar, sim, né? É você se manter aqui, é você se manter aqui, fazendo o que você pode fazer, né? Fazendo o que você quer fazer. O que você quer fazer, né? Ah, hoje eu posso vender, se eu vender 5 mil reais no mês, ele já vai me dar um gás. Já, com certeza. Com 2 mil reais de lucro, eu já pago um monte de coisa aqui para mim. Já faz é. a diferença no meu orçamento. É, já paga escola, né? Ah, já pago escola, já pago a gasolina do mês, já pago um monte de coisa, né? É, Então a gente precisa entender que a gente tem que voltar para o time, a gente tem que voltar para o jogo e tem que fortalecer o nosso time, fortalecendo a gente. Quando a gente está forte, a gente também faz a diferença no nosso time. fortalece, sim, você pega na mão, né, de outra pessoa e vai. Com certeza. Boa, Combinado? muito combinadíssimo. Então é isso. Quero sim sempre ter esses encontros com vocês semanalmente, de uma forma rápida, objetiva, para que a gente possa fortalecer-nos, certo? É, Então, quase uma essa semana é conquista isso. já. Bora voltar pro time, bora voltar pro jogo. Bora. Beijo. Beijo, sim. Meninas Obrigada, que estão no sempre bom. gravado, vamos junto. Vamos junto, que eu sei que também tá difícil para você, porque tá difícil para mim, mas junto a gente consegue. Beijo, gente. Uma ótima Bora, semana, sim. beijo. Boa semana, amor. Tchau, Beijão. Fica com tchau. Deus. Tchau, tchau.